Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí os nossos conteúdos da nossa aula de hoje. Então vamos observar aí a nossa aula 11, que traz como objeto de conhecimento implicações e benefícios do uso da radiação, efeitos biológicos das radiações ionizantes, mutações, evolução dos modelos atômicos e radioatividade. E no detalhamento, bases teóricas da biotecnologia e suas aplicações, engenharia genética, clonagem, transgênicos, OGMs e células-tronco. Certo? Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E para iniciarmos essa aula, onde a gente vai estudar um pouco mais ali sobre a biotecnologia, nenhum lugar melhor do que um laboratório para a gente conversar um pouco mais, né? Um laboratório aí de genética, de engenharia genética, para a gente conversar um pouco mais sobre essas técnicas ali da biotecnologia, ok? Para a gente compreender melhor o que quer dizer a biotecnologia, o que ela estuda, vamos observar aí o nosso texto para vocês fixarem aí sobre a biotecnologia. Então, olha aí, a biotecnologia, nós temos aí o uso das tecnologias que utilizam organismos vivos ou produtos elaborados a partir deles, para criar ou modificar produtos para fins específicos, né? Então, em ambientes como esses aqui, como laboratórios, né, os profissionais, ali, os cientistas, né, os técnicos, vão aplicar essas técnicas da biotecnologia, né, vão utilizar essas tecnologias ali para elaborar ali alguns produtos, né, ou a partir deles criar ou modificar, né, para fins específicos, mais especificamente relacionados com a ciência, né, ou até mesmo com a medicina. Então a gente vai compreender um pouco mais quais são esses usos da biotecnologia, qual a influência dela no nosso dia a dia, como que a gente pode perceber em diversas situações aí do nosso cotidiano, é importante a gente perceber. E a gente vai ver que passou por ali algumas dessas tecnologias, certo? Então vamos observar aí mais informações nas próximas imagens sobre a engenharia genética. Olha só, então aí na nossa outra imagem você observa aí que a engenharia genética, né, a gente tem aí essa imagem de uma pessoa ali no laboratório manipulando ali um material genético, né, um DNA, como a gente já conhece muito bem. E aí, com o avanço da biotecnologia, surgiram importantes técnicas de engenharia genética que possibilitaram a modificação de materiais genéticos. Então, quando a gente fala aí da engenharia genética, né, a gente está falando justamente dessa modificação dos materiais genéticos de alguns organismos, com a finalidade ali de você modificar, né, criar algo novo, melhorado, possibilitando então essa modificação, né? Então são técnicas importantes que surgiram com o avanço da biotecnologia, tá bom? Para a gente continuar os nossos estudos, a gente observa aí na nossa próxima imagem mais informações sobre essa engenharia genética. Ela consiste na manipulação direta dos genes de um organismo, geralmente através de técnicas artificiais. Né? Por que técnicas artificiais? Porque a gente está falando aqui de manipulação realizada, né, em laboratório, realizada por outros profissionais. Se fosse natural, era algo que o próprio organismo desenvolvia, né? Mas a gente está falando aqui de técnicas artificiais, certo? Essas técnicas têm como objetivo melhorar ou criar produtos e organismos, procurando sempre um melhoramento genético, né? Então, como a gente já pôde observar, o objetivo sempre vai ser melhorar ou criar produtos ali, visando esse melhoramento genético, né, para se aplicar essas técnicas e aprimorar ali um determinado organismo, como a gente pôde observar, certo? Então, olha só, com essas técnicas, né, da biotecnologia, da engenharia genética, já pôde trazer ali diversos componentes, ali, diversas técnicas, né, para aplicar, como eu falei anteriormente, né, nas ciências, na medicina, por exemplo. Então, olha só, a gente tem também aí um avanço da medicina graças às técnicas da engenharia genética. E a gente vai observar na nossa próxima imagem alguns exemplos, olha só. Através das técnicas de engenharia genética, é possível usar órgãos de animais, como os suínos, para transplantes em humanos. E aí você está observando nessa imagem, né, um exemplo do xenotransplante. O que acontece, né? Você está visualizando ali a imagem de um porco e ali está destacando o rim desse porco, certo? O que vai acontecer? Já existem técnicas
né, da engenharia genética para fazer um transplante, ou seja, tirar esse rim de um porco e colocar em um humano. Por quê? Por que é feito isso, né? Não é à toa, óbvio. Para que acontecesse isso, foi feito bastantes pesquisas, né, bastante estudos. Mas, como nós sabemos, existem algumas pessoas que os seus órgãos não funcionam adequadamente, às vezes ao longo do tempo, né, com o avançar ali do tempo, em uma determinada época da vida, às vezes aquele órgão ele deixa de funcionar adequadamente. E aí o que acontece, né? É necessário fazer alguns transplantes. Né? A gente já tem atualmente ali transplantes de coração, né, transplantes de córnea, de rins, como a gente pôde observar. Só que existem aí outros estudos, né, para que a gente possa retirar de outros animais para colocar em humanos, como é a técnica do xenotransplante, como a gente visualizou. Né? Então, o que vai acontecer? Esse porco, né, esse suíno, ele vai ser criado especificamente para essa técnica. Ele já vai ser um organismo ali geneticamente modificado. Por que ele tem que ser modificado? Justamente para que esse rim, para quando ele for transplantado em um humano, ele tenha uma aceitação, ou seja, aquele organismo humano que vai receber aquele rim de um outro animal, ele não vai rejeitar, né? E ele vai poder realizar as suas atividades. Qual é a função do rim? Justamente filtrar o sangue, né? Como daquela pessoa não estava funcionando adequadamente, pega ali de um outro animal e coloca ali naquela pessoa. Então, para isso, né, utiliza-se essas técnicas. Por que foi escolhido um porco, né? Porque os porcos, eles crescem muito rápido, né? Eles amadurecem muito rápido, e aí, anatomicamente e fisiologicamente, os rins desses animais, eles são bem parecidos com os humanos. Né? Então, são criados aí esses animais justamente para se utilizar nessas técnicas, né? E aí vocês podem perguntar, mas é só estudo? Já aconteceu algum transplante? Já. Né? Nos Estados Unidos já aconteceram alguns transplantes, né, recentemente, ano passado, inclusive liderados ali por um médico brasileiro. Né? A equipe liderada por um médico brasileiro que pôde realizar esse transplante em um paciente ali renal, né, que recebeu esse órgão de um outro animal, certo? Por um tempo ali que o dele já não estava mais funcionando adequadamente, por um tempo ele pôde fazer as suas atividades ali, o seu metabolismo funcionando corretamente com esse rim transplantado. Então, para a gente compreender, né, que essa técnica não é somente ali uma teoria, ela já acontece na prática. No Brasil ainda não é comum, né, somente pesquisas e estudos, mas para a gente saber que em outros locais essa técnica aí do transplante ela já acontece. Então, são técnicas aí da engenharia genética, né, sendo aí possibilitadas para a medicina, ok? Muito bem, então vamos ver mais outros exemplos aí na nossa imagem. Produzir insulina humana utilizando micro-organismos. Aí, olha, outro caso também na medicina, né? Por exemplo, nós temos pessoas que precisam tomar essa insulina. Por quê? A insulina é um hormônio que vai controlar os níveis de açúcar no sangue. Né? Só que algumas pessoas elas não produzem esse hormônio adequadamente, né, de uma forma ali que vá controlar esse açúcar no sangue. E as pessoas desenvolvem, né, doença como a diabetes. E elas vão precisar dessa insulina. Às vezes elas precisam aplicar essa insulina, né, aqui na região da barriga, por exemplo, que é para justamente ela poder controlar, né, aqueles níveis de açúcar ali no seu sangue. Essa insulina, ela foi produzida antigamente, né, em alguns animais, né, numa vaca, por exemplo, eram produzidas em animais. Só que com o avanço ali da biotecnologia, eles descobriram ali um outro micro-organismo que poderia produzir essa insulina, que é uma bactéria. Então ela foi produzida, né, nessa bactéria, essa insulina que vai ser aplicada também em humanos, como a gente pôde observar, justamente porque tem pessoas que precisam ali dessa insulina, certo? Muito bem, vamos retornar aí para a nossa imagem para a gente ver mais informações. Além do xenotransplante que nós vimos lá do rim, né, sendo transplantado em humanos, da insulina, né, no caso lá das pessoas, dos pacientes diabéticos, a gente tem a produção de vacinas através de técnicas de DNA recombinante, né, a maioria das vacinas que a gente toma atualmente são utilizadas aí essas técnicas, tá? Produção de medicamentos, hormônios e anticorpos. Então você observa, lembra que eu falei no início da aula que alguns exemplos aí que a gente já encontra no nosso dia a dia são, né, justamente resultado dessas técnicas da engenharia genética, como por exemplo as vacinas, a insulina, né, as pessoas que fazem uso desse medicamento, né, desse hormônio, um hormônio no caso, elas
tem aí já contato com o resultado dessa engenharia genética, certo? Muito bem. E aí, continuando os nossos estudos sobre a engenharia genética, a gente falou aí sobre a produção das vacinas, né, produção de medicamentos, hormônios e anticorpos. A gente vai observar agora um pouco mais sobre os organismos geneticamente modificados, que são os chamados OGMs. E quando eu falei anteriormente sobre aquele porco, né, que ele era um organismo geneticamente modificado, acontecia ali também justamente uma técnica da engenharia genética para modificar o material genético daquele suíno, né, daquele animal, para que o seu rim pudesse ser recebido ali por um humano, tá? Então, olha só, um organismo geneticamente modificado, ele é um ser biológico, pode ser ali uma semente, uma planta, um inseto ou um animal, né, como a gente já conheceu aí o nosso exemplo anterior, que sofreu alguma mudança artificial em seu material genético, né, uma mudança lá no seu DNA. A mudança ela pode ser apenas estrutural ou na função do próprio material genético do organismo, sem ter havido introdução de um novo material genético de uma espécie diferente. Então, quando a gente fala aí dos OGMs, de organismos geneticamente modificados, a gente tem técnicas ali da engenharia genética que modificaram o DNA, né, o material genético daquele organismo. E como a gente viu, né, pode ser uma planta, uma semente, um inseto ou até mesmo um animal. Foram feitas ali técnicas para manipular, modificar o gene, né, o material genético daquele indivíduo. Aí a gente tem um exemplo que é o bem comum, que é a banana, né? A banana, como a gente conhece, encontra ainda em diversos locais, né, nas feiras, nos supermercados, por exemplo, a gente vai encontrar assim, as bananas, às vezes, não só a banana, mas algumas outras frutas também. Mas o mais clássico, o exemplo mais clássico é o da banana, né? Então a gente encontra ali aquela banana com essa cor, né, mais brilhante, ali com a casca bem amarelinha, sem nenhumas manchas, às vezes um sabor mais adocicado, justamente porque ela foi modificada geneticamente, né? Por quê? Justamente para melhorar esse produto, né? Porque a gente sabe que a banana é uma fruta altamente comercializada. E aí, quando você vai comprar uma fruta dessa, você vai escolher aquela que está mais bonita, óbvio. Aquela que está com a casca ali mais marrom, né, mais manchada, você não quer, embora ela esteja bem bonita por dentro, mas você vai escolher pela aparência. Então, os cientistas, né, passaram ali a fazer essa manipulação no material genético da banana para que ela pudesse, além de ter características melhores, né, ela poder ser resistente às pragas, né? A gente sabe que a plantação da banana, né, a bananeira, ela pode sofrer com um fungo, por exemplo, né, que vai acometer ali a sua árvore e até mesmo as frutas. E aí, quando a gente aplica essas técnicas de engenharia genética, elas podem combater, né, essa praga, combater esses fungos. Então, a gente já evita o uso de pesticidas, né, e de outros agrotóxicos, por exemplo. Tá? Então, a gente vê aí técnicas sendo utilizadas, né, em diversos organismos. Falamos aí sobre os organismos geneticamente modificados. Agora nós vamos observar um pouco mais sobre os transgênicos. Olha só. Você provavelmente já observou nas embalagens de alguns produtos esse T dentro de um triângulo amarelo. E aí quer dizer que esse alimento, né, que esse produto ali, ele é um produto transgênico. Então, olha aí, nessas embalagens. A gente tem lá na embalagem do óleo de soja, o triângulo amarelo com o T dentro. Na embalagem do salgadinho ali de milho, do fubá, tem também o triângulo lá com esse T amarelo. Então, isso quer dizer que nós temos ali um exemplo, né, de transgênicos. E aí vamos observar o que isso quer dizer. Os transgênicos, eles não são sinônimos de organismos geneticamente modificados. Como a gente viu agora há pouco os OGMs, né? Os transgênicos não quer dizer que eles são a mesma coisa. A transgenia é a técnica de introduzir o DNA de uma espécie no DNA de outra. Então, aqui no caso do transgênico, a gente não vai ter somente uma modificação no DNA. Você vai pegar o DNA de uma outra espécie e inserir nessa outra espécie. Tá? Então, a gente vai ter a introdução de um material genético de uma espécie diferente em uma outra espécie. Tá? Então, olha só. Para que a gente não se assuste ali com esses alimentos transgênicos, né, são técnicas justamente para fazer esse melhoramento. Mas no caso dos transgênicos, diferente lá dos OGMs,
que era só uma modificação no material genético do próprio organismo, no caso do transgênico a gente vai pegar um material genético de um organismo e colocar em outro, tá? Então a gente tem aí a técnica da transgenia, ok? E essa técnica, né, essas técnicas aí, elas têm algumas vantagens e algumas desvantagens que a gente vai observar na próxima imagem. Olha só. As vantagens, então, dos transgênicos. A gente vai observar aí uma maior produtividade, né, por isso que estão relacionados sempre ali com as indústrias, né, com o comércio, porque a gente vai conseguir produzir em larga escala esses alimentos. Redução de custos, maior quantidade de nutrientes, plantas mais resistentes às pragas e aos agrotóxicos, inseticidas e herbicidas, né? Então, utiliza-se aí essas técnicas e com elas a gente pode ter essas vantagens, como a gente pôde relacionar, entre outras. E nós temos também algumas desvantagens, olha só. Desenvolvimento de doenças, né? Essas técnicas aí, elas podem, em algumas pessoas, em alguns organismos, ocorrer reações alérgicas, né? E alguns estudos podem chegar a sugerir também o surgimento do câncer, por exemplo. Desequilíbrio ambiental, como, por exemplo, a poluição do solo, da água e do ar, desaparecimento de espécies, perda da biodiversidade e contaminação de sementes e etc. Tá? Lembrando que as técnicas, né, da engenharia genética são utilizadas justamente porque existem muitos estudos em cima disso, né? E continua sendo realizados, né? São técnicas ali que vão sendo aprimoradas sempre com o avanço da tecnologia, tá bom? E outras situações relacionadas também com a engenharia genética, né? A gente vai observar mais conteúdos relacionados com isso. A gente vai agora conhecer um pouco mais sobre as células-tronco. Vamos visualizar. As células-tronco são capazes de se reproduzirem em outras iguais ou se diferenciarem nos vários tipos de células que formam os tecidos do corpo. Podem ser tiradas de embriões, aí no caso a gente vai ter as células-tronco embrionárias, ou retiradas de tecidos adultos, né? Então essas técnicas aí da engenharia genética, sempre aí também em conjunto, né, com a medicina, né, para sempre o aprimoramento, o avanço da medicina, a gente utiliza também algumas técnicas da engenharia genética. Então é possível a gente utilizar células de alguns tecidos justamente para tratar algumas doenças, por exemplo, né? Então vai se utilizar essas células-tronco, como a gente pôde observar. Nós vimos aí o conceito de células-tronco, agora a gente vai observar uma imagem para a gente compreender um pouco melhor. Então observa aí esse esquema que nós temos algumas células. No centro da nossa imagem, você observa aí as células-tronco, né? E lembrando que nós falamos que elas podem se diferenciar em outros tipos de célula. E aí você pode observar que dessa célula do centro da imagem estão se originando outras células. Por exemplo, nós vamos ter aí células do intestino, células do fígado, né? Células cardíacas, as células nervosas, como os neurônios, célula sanguínea, né? As células lá do nosso tecido sanguíneo, como as hemácias, por exemplo, e a célula muscular, certo? Os miócitos aí, como a gente pôde observar. Então, nós temos algumas dessas células que estão presentes em outros tecidos ali do nosso corpo, que foram originadas, às vezes, pela mesma célula, como no caso aí a célula-tronco, que tem essa capacidade, né, de originar outras células, certo? E aí a gente está falando de célula-tronco, né, e esse nome engraçado, nome diferente, será que você já se perguntou de onde que vem esse nome? Por que os cientistas deram esse nome aí de célula-tronco? Será que tem a ver com o tronco da árvore? Vamos observar para a gente entender um pouco melhor. Então a gente traz aqui essa imagem que traz aí para a gente esse tronco dessa árvore e ela está crescendo e ramificando. Então olha só, as células-tronco, né? A partir dali do momento desse desenvolvimento, do zigoto, né? O embrião, por exemplo, essas células elas vão se diferenciando e vão ramificando, ó, originando outras células. Células diferentes, como você pode observar aqui, ó, célula do fígado, né, célula ali da bexiga, por exemplo, regiões da bexiga, célula muscular, célula nervosa. Então, como a gente observou, né, fazendo essa analogia, esse comparativo aí com uma árvore, a gente viu ali o tronco dessa árvore crescendo, ramificando, né, e formando ali as folhas e os frutos. O mesmo a gente traz esse comparativo, então, para as células-tronco, que vão ali, a partir de que elas vão se originando, né, vão se multiplicando e originando células diferentes, como se fossem essas folhas, né, esses galhos ali dessa árvore. Então, é justamente daí que vem esse nome de célula-tronco.
E justamente porque esse tronco, né, ele é o que vai dar o suporte a essa árvore. E essas células-tronco também vão dar esse suporte, sendo que elas podem se originar em outras células, certo? Então, para a gente compreender melhor aí o porquê, né, de células-tronco. E como nós falamos anteriormente, essas células-tronco elas podem ser células-tronco embrionárias, né, ou até mesmo do tecido adulto. Mas a gente vai observar um pouco mais sobre as células-tronco embrionárias. Elas podem ser totipotentes, né, que são capazes de se diferenciarem em qualquer tipo de tecido, inclusive placenta e anexos embrionários, certo? São encontradas nas primeiras divisões do embrião, né? Após o momento ali da formação do embrião, 3 ou 4 dias depois da fecundação. Só para relembrar, gente, a fecundação é aquele momento onde acontece o encontro dos gametas, né? O gameta masculino, que é o espermatozoide, e o feminino, que é o óvulo, né? Depois que eles se encontram, nós temos o quê? A fecundação. E após a fecundação, a gente vai ter a origem ali, a formação do embrião. 3 ou 4 dias depois da fecundação, esse embrião começa a fazer as suas primeiras divisões. É lá que vão ser encontradas as células-tronco totipotentes, quando o embrião está com aproximadamente 32 células, tá? Então, olha aí, de novo, só para a gente reforçar. No momento que a gente tem lá a fecundação, né, que a gente tem ali o encontro desses gametas, a gente vai ter, né, o encontro ali das células. E aí, o que vai acontecer? Elas vão produzir ali um embrião, certo? Esse embrião ele vai se dividir formando novas células, né, como a gente visualiza lá. Então aí, gente, só retomando, né? Esse momento onde acontece ali a fecundação, que é o encontro ali desses gametas, né? O gameta masculino com o feminino, encontra ali o espermatozoide e o óvulo, a gente tem a fecundação. A partir desse encontro, né, o que vai acontecer? A formação ali do embrião. E o embrião, que é aquela célula ali fecundada, ele vai se dividir, né? Vai originar novas células. E aí, no momento onde ele está com 32 células, é onde a gente vai encontrar justamente aquelas células embrionárias, lá, totipotentes, como nós observamos. Além dessas células embrionárias, a gente vai encontrar outro tipo de célula embrionária, que são as pluripotentes. Observa e vamos dar uma lida na nossa informação. Essas células também são capazes de se diferenciarem em qualquer tecido do organismo, com exceção da placenta e dos anexos embrionários. Tá? Essas aí foram lá no outro exemplo que a gente acabou de visualizar. Nesse caso, das células pluripotentes, elas são retiradas do embrião por volta do 5º dia após a fecundação, quando o embrião está com aproximadamente 64 células. Né? Então, só para a gente relembrar aí o nosso estudo da embriologia, que é o estudo do embrião, o embrião ele vai fazer aquelas divisões, né? A gente viu anteriormente, e agora ele já está com 64 células aproximadamente. É a partir daí que a gente encontra, então, essas células pluripotentes. Certo? Então, a gente pode observar aí as células-tronco embrionárias, né, que estão ali são retiradas desse momento do desenvolvimento do embrião, e essas aí elas conseguem se originar em diversas células aí do nosso corpo. Então, mas além dessas, a gente encontra as células-tronco adultas, como você observa aqui nessas imagens. Essas células-tronco adultas, elas já não vão mais ter essa capacidade de originar todas as outras células. Elas têm ali uma certa limitação. Elas vão originar somente aquelas células dos tecidos onde elas se desenvolveram, onde elas se originaram. Então, olha aí. Aí na imagem você pode observar diferentes exemplos. Né? A gente vai encontrar aqui, ó, na polpa dentária, na pele, nos anexos, né? No sangue periférico, como a gente visualiza, na medula óssea, certo? Temos ali também no tecido nervoso e na córnea, no tecido adiposo, que são aquelas células ali de gordura, por exemplo, e também nos músculos. E um outro local onde a gente pode encontrar é no cordão umbilical, né? Que é aquela região ali que nutre, né, o bebê naquele momento da gestação. Nesse local ali também vão ser encontradas essas células tronco adultas que têm essa capacidade de originar outras células, certo? E aí a gente vai observar ainda mais informações sobre essas células tronco adultas, né, chamadas ali de multipotentes. Elas são capazes apenas de gerar células do tecido que originaram. Né? Então, se ela é encontrada naquele tecido, ela só vai gerar células daquele tecido onde ela foi originada. Como, por exemplo, nós temos lá a medula óssea, o cordão umbilical, a placenta e também o fígado, certo? Então, para reforçar,
Células tronco adultas ou multipotentes, elas são capazes apenas de gerar células do tecido que originário. Aquelas células embrionárias, como o nome já diz, olha, de embrião, né, elas foram retiradas daquele momento da divisão ali do embrião. Então, como está formando ali aquele indivíduo, né, aquela célula ela consegue originar outras células de qualquer tecido, como a gente pôde observar, certo? Falando aí em células, em engenharia genética, né, células-tronco, vamos agora falar sobre um assunto bem interessante, que é a clonagem. Vamos observar aí. A clonagem é uma técnica capaz de fazer cópias idênticas de indivíduos multicelulares a partir de uma única célula. O produto da clonagem é um indivíduo chamado clone, que é geneticamente idêntico ao organismo que o originou. Então, essa clonagem também é uma técnica aí, são técnicas da engenharia genética que, a partir, né, dessas amostras ali de uma única célula, a gente pode também gerar um indivíduo idêntico. Esses clones, né, não somente produzidos por técnicas de engenharia genética, eles também acontecem de forma natural. Olha só na próxima imagem, nós temos aí os clones naturais, indivíduos formados a partir de reprodução assexuada, como bactérias que se dividem e dão origem a duas bactérias idênticas. Os seres humanos também podem gerar clones de forma natural, como ocorre com os gêmeos monozigóticos, ou aqueles que nós chamamos de gêmeos idênticos, que compartilham o mesmo DNA. Nessa imagem, você está observando aí dois colegas nossos, né, professores também, professor Paulo e professor Alexandre, que são gêmeos idênticos, né, são exemplos, então, de clones naturais, né? Eles compartilham ali o mesmo material genético porque são gêmeos, né, monozigóticos, ou chamados de gêmeos idênticos, certo? E aí, a gente fala aí um pouco mais sobre a clonagem reprodutiva. Ela objetiva a produção de organismos idênticos ao progenitor. A primeira clonagem de um mamífero ocorreu em 1997. O clone produzido foi uma ovelha que recebeu o nome de Dolly. Ficou bem famoso aí na época e até hoje ainda é um exemplo bem clássico da clonagem reprodutiva, a clonagem que aconteceu lá, que originou a ovelha Dolly. Na outra imagem, a gente observa um pouco mais sobre essa técnica, né? Primeiro a gente tem lá o primeiro mamífero clonado, né? A gente tem um original, né, que foi aquela ovelha, de onde foram retiradas as células mamárias, com informação genética, o seu DNA, certo? E aí foi extraída desse núcleo. Depois a gente tem técnicas de eletrofusão, que é uma descarga elétrica, que provoca a divisão das células. E aí acontece, então, o transplante dessas células para uma outra ovelha, que é a ovelha portadora, né? Aquela que vai portar ali esse material. Então acontece ali o transplante, né? O embrião transplantado para o útero da ovelha portadora para a gestação. E, por fim, nós temos o clone, né, que foi a ovelha Dolly. Não foi a única, tem outros casos, outros exemplos aí com outros animais também, o nascimento de uma cópia idêntica à original, né, como para a gente observar um pouco mais da clonagem reprodutiva. Mas aí também nós temos a clonagem terapêutica. Não tem por objetivo a criação de um novo indivíduo, mas sim a formação de células-tronco que poderiam ser utilizadas no tratamento de doenças como o mal de Alzheimer e também o Parkinson. Certo? E ainda falando sobre essas terapias, a gente observa um pouco mais ali sobre a terapia gênica, né, que é um procedimento que são feitas modificações genéticas em células como uma forma de tratar uma doença, como no caso de pacientes com leucemia. Na outra imagem, a gente observa um pouco mais como é que funciona aí essa terapia gênica. Olha só, acompanha comigo aí na imagem que você tem na primeira parte, marcado ali o número 1, células com genes não funcionais. O que está acontecendo nessa célula? Esses genes, né, não estão cumprindo ali, não vão cumprir com a sua função correta. E aí você observa que tem um xizinho ali naquela célula, certo? Deu ruim ali com aquele gene. O que acontece? No ponto número 2, vai ser adicionado o DNA contendo uma versão funcional do gene perdido, né? Então, aquele gene que não estava funcionando corretamente, vamos adicionar um outro gene funcional, né? Um que está funcionando bem no local. E aí, lá no ponto número 3, a gente tem uma célula funcionando normalmente. Olha lá, o verdinho, né, marcado, deu certo agora. Então, a gente tem essa terapia gênica ali que pode ser utilizada ali na cura de algumas doenças, né? Então, a gente tem ali
essas pesquisas, esses estudos relacionados com a engenharia genética, certo? Muito curioso aí esse conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, e a gente se vê na próxima aula.